Olá pessoal, essa semana eu vou gravar um vídeo sobre multiplicação de matrizes, que é um conteúdo aí que vocês não estão vendo também nas aulas de matemática, então é bem importante vocês assistirem o vídeo e fazer o exercício que está ali no PDF depois. Só para relembrar que a gente já tem vídeo aqui de aulas anteriores, tá? Para quem não assistiu, ensinando como é que constrói matrizes a partir de uma lei de formação, soma e subtração de matrizes, multiplicação de um número por uma matriz, tudo isso a gente já tem vídeo. E hoje, então, é o vídeo sobre multiplicação de matrizes. É quando eu tenho uma matriz A e eu quero multiplicar ela por uma matriz B. Então, como é que eu posso multiplicar duas matrizes? Primeiro, a gente tem que saber se eu posso fazer essa multiplicação ou não. Porque nem toda matriz pode ser multiplicada por outra. Tem que ter uma condição aí que precisa acontecer para que eu possa realmente fazer A vezes B. Então, vamos supor que essa aqui fosse minha matriz A. E essa aqui é minha matriz B. Será que eu posso fazer essa matriz vezes essa? Para isso acontecer, eu tenho que ver se esse número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Nesse caso é, porque essa matriz aqui é 4 por 2, então tem duas colunas, e essa é 2 por 5, então tem duas linhas. Então, como aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2, ó, então esses dois caras são iguais, então pronto, eu posso fazer a multiplicação. Beleza, então eu vou multiplicar A por B. Quando eu multiplico duas matrizes, o meu resultado é uma outra matriz. Qual que é o tamanho dessa outra matriz? Então, depois que eu posso multiplicar essa por essa, para eu saber o tamanho da matriz final, vai ser a quantidade de linhas da primeira pela quantidade de colunas da segunda. Então, veja aqui, esse 2 é igual a esse 2. Ok, posso multiplicar. Então, qual que é o tamanho da matriz que vai ser multiplicada? Né? Qual que é o tamanho do resultado final? 4 por 5. Então, por isso que essa matriz aqui, que seria a matriz C, resultado de A vezes B, vai ter 4 linhas e 5 colunas. Porque aqui eu tenho 4 linhas e aqui 5 colunas. É isso que acontece, então, quando eu multiplico duas matrizes. Tá? Quem quiser anotar esse exemplo aqui, só para entender a regrinha, que eu só posso multiplicar quando esse cara é igual a esse cara aqui, e o resultado vai ser uma matriz desse tamanho por esse tamanho. Então, 4 por 5. 4 linhas, 5 colunas. É sempre assim que acontece. Então, agora um exemplo, né, usando os números e calculando. Sejam as matrizes A e B a seguir. Calcule C, que é igual a A vezes B. Então, eu quero descobrir quem é a matriz C, e a matriz C é o A multiplicado pelo B. Então, eu pego a matriz A e vou tentar multiplicar pelo B. Será que pode multiplicar? Eu vou ter que olhar aquela condição. A matriz A ela é 2 por 3, e a matriz B é 3 por 2. Esse número de colunas aqui é 3, e o número de linhas aqui é 3. Então, sim, eu posso multiplicar, porque é igual, 3 e 3. E a minha matriz C, que é o resultado, vai ser quanto por quanto? Vai ser 2 por 2. A quantidade de linhas da primeira pela quantidade de colunas da segunda. Então, eu já sei que a minha matriz C vai ter essa cara aqui. Duas linhas com duas colunas. Como é que eu faço agora para descobrir, então, quem é cada elemento, para calcular? Então, eu tenho que fazer o seguinte. Para achar o A11, que é o número que está na primeira linha e na primeira coluna, eu preciso multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Então, eu vou multiplicar esses três números aqui por esses três aqui. Como é que eu faço isso? Vai multiplicando na ordem que aparece. Então, o 2, que é o primeiro, multiplica esse 1, que é o primeiro. Então, eu boto ali 2 vezes 1. Mais o 3, que é o segundo elemento aqui, vai multiplicar esse segundo elemento aqui, que é o 0. Então, 3 vezes 0, mais. E o 1, que está aqui no final, multiplica o último que está ali no final. 1 vezes 4, bota ali. E aí eu vou ver quanto é que dá 2 vezes 1, mais 3 vezes 0, mais 1 vezes 4, e o resultado disso vai ser o meu A11. Tá? Como é que eu vou calcular o A12? Vou multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. Por quê? Porque eu estou aqui, ó, primeira linha, 1, segunda coluna, 2. Então, eu multiplico esse cara aqui, esses três aqui, por esses três aqui, na ordem que aparece. Então, o 2 multiplica o menos 2, está ali. Agora, o 3 multiplica o 5, está aqui. E o 1 multiplica o 1, está ali. Certo? E assim eu vou ter o meu primeiro elemento A12. Agora, tem que descobrir esse aqui.
que é o da segunda linha, primeira coluna. Então, eu vou multiplicar a segunda linha pela primeira coluna. Essa segunda linha aqui por essa primeira coluna aqui. Então, o menos 1 multiplica o 1, depois o 0 multiplica o 0, depois o 2 multiplica o 4. E assim eu vou fazendo, tá? Tá aqui embaixo, ó, as continhas para resolver depois. E por último, eu quero o A22, segunda linha por segunda coluna. Então, eu multiplico a segunda linha, que está aqui, pela segunda coluna, que está aqui. Então, menos 1 multiplica o 2, negativo, 0 multiplica o 5, 2 multiplica o 1. Boto tudo ali embaixo. E agora eu vou resolver essas continhas aqui dentro. E vou ter como resultado a matriz C, que é essa aqui. Então, eu fiz aqui 2 vezes 1, 2, com mais 3 vezes 0, 0, mais 1 vezes 4, 4. Então, 4 com 2, 6. E assim eu vou resolvendo todas e vou chegar nesses 4 números aqui. Então, veja que não é tão difícil. É só eu encontrar essa matriz aqui e multiplicando da forma como tem que ser feito, né? Esse cara aqui é a multiplicação da linha e esse aqui vai ser o da coluna, né? Então, por isso que eu fiz aqui. O A22 é a segunda linha do primeiro pela segunda coluna da outra matriz. Então, eu peguei a segunda linha da primeira matriz, multipliquei pela segunda coluna da outra matriz. Quando eu queria saber o A21, segunda linha da primeira matriz pela primeira coluna da outra matriz. Sempre multiplicando os números na ordem que aparece. Eu não posso fazer o 2 vezes 1, não. É esse vezes esse, depois esse vezes esse, depois esse vezes esse. Na ordem que está aqui, na ordem que está aqui. Tá? Copiem aquele exemplo anterior no caderno, né, que não copiou ainda. E agora o exemplo 2. Então, eu tenho aqui a matriz A e a matriz B. A matriz A ela é 3 por 2 e a matriz B é 2 por 2. Posso multiplicar? Sim, porque aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Qual que vai ser o resultado, né? Qual que vai ser o tamanho da matriz C? Vai ser 3 por 2. Quantidade de linhas da primeira pela quantidade de colunas da segunda. Então, está aqui o tamanho da matriz que eu tenho que descobrir quem é. Então, agora vamos começar a fazer as multiplicações. Quem que é o A11? É primeira linha, primeira coluna. Então, eu vou multiplicar primeira linha do A pela primeira coluna do B. Na ordem que aparece. Então, o 2 multiplica o 4, o 5 vai multiplicar o menos 5. Coloco ali a conta. Depois, eu quero saber o A12. O A12 está na primeira linha, segunda coluna. Então, eu pego a primeira linha aqui e multiplico pela segunda coluna aqui. O 2 multiplica o 9 e o 5 multiplica o menos 6. Agora, eu quero saber o A21. O A21 está na segunda linha, primeira coluna. Então, eu faço a segunda linha, primeira coluna. O 8 vezes o 4, o 0 vezes o menos 5. Boto ali, para depois fazer a conta. Agora, o A22, ele está na segunda linha, segunda coluna. Então, eu vou multiplicar essa segunda linha por essa segunda coluna. O 0 vezes o 9 e o 0 vezes... Aliás, o 8 vezes o 9 e o 0 vezes o menos 6. Boto ali. Depois, agora, eu quero a terceira linha, primeira coluna. Então, eu vou multiplicar a terceira linha pela primeira coluna. O 1 multiplica o 4, o 7 multiplica o menos 5. Boto ali. E por último, eu quero terceira linha, segunda coluna. Então, terceira linha, segunda coluna. O 1 vezes o 9, 7 vezes o 6 negativo. Boto ali. Agora, vamos fazer a continha de cada um aqui separado. E eu vou chegar na minha matriz final, C, que é essa daqui, né? É só a gente resolvendo agora essas contas aqui, colocando os resultados, até terminar. Tá? Então, ela é só um pouco mais trabalhosa, porque eu tenho regra de sinal, eu tenho que ver que o negativo aqui, né, tem que cuidar. Tem um trabalho numérico de fazer algumas contas, mas o conceito em si ele é simples, né? Ele é só cuidar bastante, porque ele dá um certo trabalho, tá? Mas é assim que a gente multiplica as matrizes, então. E ali na atividade eu estou pedindo para vocês fazerem duas matrizes bem parecidas com essas, né? Vai ficar do mesmo tamanho. Vocês podem seguir essa linha de raciocínio aqui e ir resolvendo ali, tá? Então é isso. Qualquer coisa vocês entrem em contato. Bons estudos!